O rio Mossoró corta boa parte da cidade de Mossoró ao meio. Do lado de cá da imagem, temos a ilha de Santa Luzia, santa padroeira da cidade. Do outro lado, vemos o centro, e é até lá que nós vamos agora. Bem aqui, no cruzamento da rua Jerônimo Rosado com Almino Afonso, quase em frente ao Parque Municipal que está ali atrás, fica o Mossoró Café, uma cafeteria que leva o nome de Mossoró. O horário de funcionamento aqui é a partir das 14 horas da tarde, e quando fizemos essa imagem eram 10 da manhã, ou seja, fechado. O Mossoró Café funciona desde 2015, mas do ano 2000 até antes dessa data, funcionou uma livraria e editora de livros, que está atualmente localizada bem ao lado. Finalmente, chegamos ao nosso destino, a Queima-Bucha. Esse é Gustavo. Eu, na verdade, comecei a editora por causa que eu queria publicar os meus livros de poemas, tá entendendo? Publiquei vários poemas, publiquei uma novela, né, e contos também. E esse aqui é o segundo livro que eu fiz com o nome da editora, né? Que foi a reunião de pequenos poemas que eu fiz. Uma xilogravura, né? Tipografia, xilogravura. O interior todo feito em tipografia, né? Que é aquele processo antigo, ainda foi assim. Então, eu vou ler aqui um poema aqui para vocês aí. Vento divino. Eu estou com a cabeça cheia, eu estou com algo estranho dentro de mim. Ontem na lua eu fui à praia, o vento era assombroso, parecia que dizia ou espantava ou eu visava algum mal. Na tua raiva eu quis dizer, pare com isso, eu quero passear na beira-mar, eu quero viajar na lua, eu quero minha menina nua, eu quero correr aí, eu quero me sujar de areia, pare com esse vento e me conte o que vai acontecer. Eu tenho muita dúvida, eu tenho muita vida, quero saber o que vai acontecer, me diga, vento forte. Se é seu esporte ou se é o mal do tempo. Eu cheguei aqui na Queima-Bucha em 2001. São 22 anos que eu ando por aqui. E foi aqui que eu comecei a publicar minhas coisas. Muito antes de eu chegar à Queima-Bucha, eu já era amigo de Gustavo. Então a gente tinha uma amizade muito grande e ele tinha esse trabalho dele com a gráfica. A ideia que eu tive de publicar livro começou em torno de 1983, por aí. Eu já trabalhava em tipografia, trabalhava com o papai, depois trabalhei com o meu irmão. Eu tinha aquela necessidade, tá entendendo, de publicar os livros dos poetas, principalmente os poetas marginais naquela época de 80 e pouco, né? Aí fui publicando umas coisas. Então em 85, eu vi a necessidade de eu criar um nome, tá entendendo? Eu queria, como vai ser o nome dele, sabe, de uma editora? Eu estou publicando um livro, não está saindo, não tem nome de editora, né? Então na época coincidiu de eu estar lendo o livro Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, né? Lendo, até que me deparei com a palavra Queima-Bucha, né? Numa determinada cena lá, a pessoa ia dar um tiro, que ele tira a Queima-Bucha, que tem um significado daquela coisa de perto, sabe? Aquela coisa, a queima-roupa, o negócio de dizer de pertinho, né? Aí disse, pronto, a palavra é essa, a palavra da minha editora, o título é esse. Já tinha lido livros da Queima-Bucha, mas não conhecia presencialmente. E nosso contato físico presencial aconteceu agora no ano de 2023. Eu tenho uma coletânea de poemas que eu já escrevi há algum tempo, né? E um professor amigo leu os poemas, gostou, me encorajou a publicar. E, levando em consideração que eu já conhecia, né, um pouco da história da Queima-Bucha, eu resolvi procurar o Gustavo para fazer a publicação por uma editora que fosse aqui da cidade de Mossoró.
Ele disse, olha, a cordel não é poesia, quer dizer, é narrativo, você disse. Agora, em alguns você encontra poesia. É verdade. Ele disse, alguns têm poesia. Você encontra em Francisco um momento maravilhoso. Assim, Tem uma poesia. Mas você sabe disso, a assim, maioria não tem poesia. Não tem poesia, é só aquela rimada. É só a narrativa. É uma história. É uma história. Nessa época do início, pronto, aí os primeiros poetas foram Aloysio Barros, né, que já era meu amigo na época, o poeta Leontino, que é de Aracati, né? Então publiquei os dois, né, que foram importantes naquele início, naquele que estava começando. Então, uma época, aí depois eu conheci o poeta Antônio Francisco, que ele não tinha escrito ainda, não tinha publicado, né, nada de cordel, né? Então ele me conheceu, ele já me conhecia, nós conversamos e tal. Aí ele disse, por que você não quer uma coleção de literatura de cordel, que você ainda não fez ainda? Aí começamos a publicar com o Antônio Francisco, né, publicamos 9 folhetos dele. Depois dele, aí veio o poeta José Ribamar também. Aí depois veio com Cris, aí veio Luiz Campos, aí veio os poetas do Ceará, veio o poeta de Natal. E pronto, aí nós criamos uma editora que foi, assim, o cordel foi que nos levou para um conhecimento maior no Brasil, né? Que nós fizemos muitos títulos importantes e e hoje nós ficamos mais conhecidos como uma editora muito dedicada ao cordel, certo? O que foi uma coisa muito importante que nós fizemos para contribuir, sabe, com os poetas populares. Cheguei lá em Gustavo, eu dizendo a ele, eu contando a ele, e ele achou muito bom, foi a primeira pessoa a me dizer, rapaz, os outros escrevem, mas não decoram não. E eu tinha decorado, escrever é meditar todo dia, o dia inteiro, fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro, para ver o rosto de Deus por detrás do nevoeiro. É viajar sem temer no barco da liberdade, num rio feito de versos, pela criatividade, olhando pela janela dos olhos da humanidade. É andar pelas estrelas sem tirar os pés do chão, almoçar pontos e vírgulas, jantar rima e oração e andar na mesma trilha dos passos do coração. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé, é ser Zé de ninguém sem ser, escravo de nenhum Zé. Gustavo é desse jeito, eu sou desse jeito. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé. Gustavo é um escritor, um sonhador. Gustavo é tudo. Disseram que no dia que resolveu ir embora, estava triste e choroso, sem se preocupar com a hora, fumando de palmo em palmo, parecendo uma caipora. No cepo estava do lado Dona Cândida sentada, reclamando não ter carne, já bastante preocupada, olhando para o chiqueiro e vendo só uma ossada. Parece que o tal do pobre só não é mais dizimado por sempre ter outro pobre disposto a fazer agrado, e por mais pobre que seja, sempre tem um mais lascado. Eu vejo um cenário um pouco complicado para a produção impressa, por exemplo, né? Porque a gente vê que o Brasil ele se espelhou muito na sociedade democrática do Ocidente, né? E trouxe a ideia da democratização da leitura para cá. Só que tudo aqui falha um pouco, né? Se desvirtua. A questão da leitura, especificamente no Brasil, sempre foi problemática, né? Nós não temos um público leitor. A verdade é essa, a gente não tem um público leitor, não é de agora, é desde sempre. É uma realidade geral. A gente está vendo atualmente esse fechamento grande de livrarias. Por quê? Porque não existe, né? É uma crise que está abalando todo o canto, né? A gente tem formas digitais que estão aparecendo agora, né? Só que essas formas digitais, elas também têm as suas implicações, né? Isso são, eu posso dizer algumas, por exemplo, a questão da limitação da experiência sensorial completa, né? Que nada é melhor do que você pegar um livro, sentir um cheirinho. Isso pode ser um livro novo, mas eu pessoalmente gosto muito de livro usado. Adoro pegar um livro usado e ter ali citações, marcações, porque eu fico pensando o que foi que passou pela cabeça de outras pessoas que leram aquele livro, né? Aí tem também a questão, né, da fadiga visual, que a gente fica ali com a tela o tempo todo, né? E também tem a questão da dependência dos dispositivos
dispositivos eletrônicos, que a gente vê que cada vez mais nós estamos dependentes desses dispositivos, né? Então a literatura ela se encontra dessa maneira, salvo alguns sebos. Inclusive, esses sebos, né, que estão ali em movimentos de resistência, vendendo obras usadas, né, vendendo a um preço mais justo, eles estão em constante concorrência com grandes editoras, com grandes lojas que vendem livros online. Ninguém está mais lendo, ninguém está mais escrevendo, as livrarias estão se sumindo. A gente sente muito, porque eu vivo disso. Tanto vivo do sonho como do dinheiro que eu ganho também com livro. Então, a gente fica muito triste em saber que está se acabando essas coisas. De primeiro, eu saí aqui de Mossoró, ali para a rua, eu ia buscar um livro emprestado, eu não tinha fé de chegar com esse livro em casa para me ler. Hoje, você arruma de livro aqui dentro, você não tem mais essa garra toda, nem essa vontade toda de ler, de escrever. Mas eu ainda eu sou um dos guerrilheiros ainda da literatura, da leitura. Olha, assim, primeiramente, a gente precisa fazer uma distinção entre o leitor e o leitor. O escritor e o escritor. Porque eu digo que são duas coisas bem distintas, tá certo? O leitor de livros é um tipo de leitor, não é? O leitor de livros é uma coisa, certo? O leitor das fofocas do WhatsApp, porque é uma leitura, das fofocas do Instagram, das redes sociais, é uma leitura também, é um leitor também, é outra coisa, tá certo? Então, faço essa pequena diferença, é como se tivesse um leitor maiúsculo e um pequeno leitor de qualquer coisa, não é? De qualquer coisa, porque está ali na sua frente, ele não consegue se desvencilhar daquele equipamento e ele está lá lendo o tempo inteiro, ele acha que lê muito. As pesquisas apontam que hoje se lê mais do que antes, mas o que se lê, não é? O que se lê. A mesma coisa, não é? O escritor e quem escreve nas redes sociais. Tem pessoas que, se você colocar a imensidão de blogueiros, a imensidão de pessoas que fazem escritas várias na internet, é uma coisa, não é? E tem o escritor, não diria nem o escritor profissionalmente falando, mas tem o escritor, não é, que se dedica a escrever na ânsia de ser lido por um leitor, esse leitor que não está nas redes sociais. A literatura, a arte como um todo, ela deve estar inserida na escola. Isso é como se fosse assim, uma coisa inerente à escola. A arte é inerente à escola, como o esporte é inerente à escola. Você ir para a escola, sentir prazer de estar na escola. Você ler, você sentir gosto, conhecer aquelas coisas. Na escola do mesmo jeito. Você não vai na escola para ganhar prêmio, não. Você vai na escola para se transformar em gente, né? Ou então melhorar como gente, né? Nem se transformar em gente, porque você, quando chega na escola, você já é gente, você já leva uma cultura, você já leva um conhecimento de vida e tudo mais. E esse conhecimento de vida, essa coisa que você sabe que você está fazendo, ela tem que ser vista no todo. A gente acredita que possa ser criada uma política voltada para incentivo, né? Com projetos para a gente publicar livros, fazer cordéis, organizar eventos culturais. Sempre o poder público, de um modo geral, deixa a desejar, que a gente precisa muito mais para poder sobreviver e alavancar que esse trabalho que a gente faz com tanta dificuldade, com tanta luta, que é escrever, cantar, passar um conteúdo de boa qualidade que possa ser usado nas escolas, possa ser usado nas faculdades, nas universidades, um conteúdo que traga uma boa qualidade para a sociedade, né? Hoje é toda a minha vida, né? É o que eu gosto de fazer, né? Eu estou hoje com 63 anos, mas assim, é uma coisa que eu quero fazer, assim, não tenho nenhuma pretensão de parar, sabe? É todo o seu trabalho, é aquela coisa que você faz que você gosta, você não está fazendo ali
por outra coisa, é porque tenho o prazer de fazer. Eu acho que o papel da Queima-Bucha é um papel de resistência, né? Porque é cada dia mais difícil se realizar cultura, arte no nosso país. Porque não há essa cultura de valorização. Diante do contexto de que ocorre, né, essa desvalorização da arte, até por uma questão cultural no nosso país, nós temos esse dever, né, moral e ético de desbravar novos horizontes, né, e talvez futuramente mudar um pouco dessa realidade. Um pouco para o melhor, né, claro. Literatura, grosso modo, ela não premia ninguém, porque ela é a própria, é o próprio prêmio da existência da pessoa. Porque ela é uma arte extremamente refinada, como a vida é refinada. Porque a pessoa, não, eu não, por exemplo, numa parte de poesia, eu não gosto de poesia porque é uma coisa muito cifrada. Não, ela é a essência da sua existência. Só que as pessoas estão apartadas da sua vida. Como elas estão apartadas da sua vida, elas estão apartadas de tudo. Estão apartadas do outro, estão apartadas da escola, estão em busca de competir acirradamente com as coisas. E competição no mau sentido. Porque a competição no mau sentido é você querer eliminar o outro, né? Não é no sentido de você compartilhar aquilo com o outro. E eu costumo dizer que o Gustavo, eu até brinco com a questão do nome dele, né? Que o Gustavo, ele foi luz nesse processo para mim, porque o nome dele é Gustavo Luz. E eu digo a ele que ele foi a luz no meu início, né? Enquanto escritora, enquanto cordelista. Porque se não fosse ele insistindo, eu teria desistido muito fácil, porque de imediato eu disse, não tenho dom, não tenho aptidão para isso, então vou desistir. Só que ele insistiu em mim, né? Ele viu um talento, ele viu uma qualidade específica. Foi aqui que eu editei os meus primeiros cordéis. Misturei a minha história com tinta preta e papéis das notas de elogios a Queima-Bucha do 10. Nosso papel nos papéis é colocar conteúdo para quem lê pesquisar como fonte de estudo, porque serve de auxílio para quem não sabe de tudo. Para poder ter conteúdo, em tudo presto atenção. Gustavo, da Queima-Bucha, tem feito a divulgação. Já são 38 anos de muita dedicação. Meu sonho, eu mostrei a Gustavo, e ele publicou. Eu cheguei a vender 10 mil cordéis ao Estado. Não foi mais, foi bem 30 mil. E foi eu mais Gustavo. Eu devo muito a Gustavo. Uma pelo nome da Queima-Bucha, eu fui para o Rio de Janeiro levar ele, ou ele foi mais eu. É assim, sempre Gustavo. Para mim é um dos caras sonhadores de Mossoró. E ele merece muito prêmio. Porque ele é o pioneiro nesse sonho que os caras daqui sonham. E ele é quem realiza o sonho da gente. Muito obrigado, Gustavo, por você existir. E a Queima-Bucha. A palavra é quem domina o mundo, né? Tudo é dominado pela palavra. E a escrita é a coisa mais intelectual, né? Que vai chegando, mas a palavra é quem manda.